usar esta casa de oração para prestar culto de louvor e adoração ao Senhor, rever os irmãos aqui tão queridos, amigos que tenho nesta casa. É sempre uma honra servi-los. Agradecer o convite que me foi feito pelo pastor da igreja, pastor Miguel. Prazer revê-lo, reverendo. Obrigado pelo carinho de sempre. Tanta gente querida nesta casa, meu amigo Dida. Deus abençoe, pastor Gilmar, presbítero Luciano, pastora Sueli, Deus abençoe, Luana. Tanta coisa aconteceu aqui, notícia boa, Lana, fiquei feliz, Deus abençoe você. Tá bom? Eu tenho de Deus uma palavra para essa noite, capítulo 17 do Êxodo. Me acompanha nessa noite Samuel, é um jovem pregador, um moço de Deus, que está de casamento marcado. Esse aí não está igual o Rodolfo, não. O Rodolfo vem aqui, Samuel, e pede para anunciar que ele está solteiro, mas você está de casamento marcado para abril. Que bom. Bom ter você comigo, Samuel. Capítulo 17 do Êxodo, nós vamos ler apenas a primeira frase do versículo 14. Êxodo capítulo 17, apenas a primeira parte do versículo 14, está sendo projetado aí, a gente lê numa versão única. A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Somente esta parte. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Feche os seus olhos. Pai, eu não quero invalidar a oração que o teu servo fez por mim, mas apenas complementando, pedindo que o Senhor envolva esta casa com a tua glória, com a tua presença, que tu me escondas atrás da tua cruz, que todo ladrão da palavra seja repreendido e que nesse espaço não haja lugar para nada que não seja a manifestação da tua presença. Se a tua igreja está reunida aqui é para ouvir voz de Deus, ó Deus, então fale conosco nessa noite. Manifeste de uma forma especial e poderosa através da tua palavra. E tudo que acontecer aqui será para a glória, a honra e louvor do teu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus, o teu Filho, que para sempre vive. Amém. Tome o seu assento glorificando a Jesus. Capítulo 17 do Êxodo, sobretudo partindo do versículo 8, poderia simplesmente ser, ou facilmente ser considerado, um registro histórico militar, porque há aqui um relato de uma guerra. Porém, se a gente observa esse texto de uma forma mais delicada, mais sensível, nós percebemos que há nesse texto contornos profundamente pedagógicos. Percebemos que o Deus que até aqui agiu de uma forma transcendental, abrindo o mar, fazendo chover pão do céu, enviando cordonizes para o povo, fazendo sair água da rocha, esse Deus que age de uma forma transcendental até o capítulo 17 do Êxodo, aqui ele vai agir de maneira processual. Porque Deus ele age de forma transcendental quando realiza aquilo que ao homem é impossível acontecer, realizar. Mas ele também age de forma processual. Quando ao invés de nos surpreender com milagres, ele nos insere no processo que constrói aquilo que ele tem a fazer. Até aqui Israel viveu aquilo que Deus fazia e era surpreendido por isso. Eles acordavam de manhã e tinha pão na porta de casa. Até aqui Israel se surpreendia quando Moisés tocava na rocha e água saía dela. Até aqui Israel se surpreendia quando de repente um mar se abre, um caminho seco se coloca diante deles. Mas aqui eles vão ser inseridos dentro do processo que vai construir o que Deus está para realizar.
Israel é esse povo que viveu 430 anos no Egito. Grande parte desse tempo como escravos. Eles vivem sob a jurisdição egípcia. Eles não têm necessidade, não têm condições de ter uma formação bélica, de que um exército fosse estabelecido. Eles não têm. É um povo que cresceu muito no tocante à quantidade, mas não desenvolveu no tocante à estrutura. Guarde essa informação. Esse povo, ele expande em quantidade, em números, mas não se desenvolve no tocante à estrutura. E é exatamente por isso que quando Deus tira Israel do Egito, em direção a Canaã, a terra prometida, Deus vai dar a eles uma rota mais longa, em comparação a uma rota mais curta que existia. Porque existia um caminho que ligava o Egito à terra prometida, que em 40 dias se fazia essa trajetória. Deus vai conduzir esse povo, porém, por uma rota que eles vão durar 40 anos nela. Por que ao invés de Deus conduzir Israel por uma rota mais curta, eles levam por uma rota mais longa? Exatamente porque esse povo expandiu em números, em quantidade, mas não se desenvolveu estruturalmente. Essa rota mais curta é uma rota que conduziria esse povo a ter um choque com os filisteus, um povo experimentado em guerra. Essa rota mais longa, é a rota do mar, tira Israel de ter esse choque, essa colisão com o povo filisteu. Israel cresceu em número, mas não tem estrutura para um combate com o povo filisteu. Porque há certos níveis de conflitos e de combates que quem está pronto para enfrentar esses conflitos não são aqueles que expandiram em quantidade, que adquiriram informações, que adquiriu conhecimento, que adquiriu fama, gabedal, posição social. Existem certos níveis de combates que somente aqueles que se desenvolveram em estrutura podem enfrentar. É por isso que tem gente que está pronto para se assentar em cadeiras altas, mas não estão prontos para enfrentar certos conflitos, porque expandiram no tocante a conhecimento, a informação, mas não cresceram em estrutura. Israel é grande, são 2 milhões de pessoas, mas não tem exército. Nunca enfrentaram guerras, não tem estrutura para isso. Aí Deus vai conduzir esse povo por um caminho mais longo. Deus vai preservar esse povo de conflitos. Eu já comecei a pregar e estou dizendo para alguém aqui que algumas coisas, algumas rotas da nossa vida nos são vedadas, não porque Deus quer nos punir, mas porque Deus quer nos preservar. Alguns caminhos mais curtos nos são vedados, não porque Deus quer nos punir, mas porque Ele quer nos preservar. Eu queria que nesse culto de gratidão você tivesse coragem de levantar a sua mão e agradecer a Deus, porque Deus te preservou de tantos conflitos, porque Ele conhece a sua estrutura. Deus te preservou de tantas guerras, porque Ele conhece a tua estrutura. Deus te vedou de tantos lugares, de tantas mesas, de tantas companhias, de tantos caminhos, porque Ele conhece você. E para não perder você, Ele te colocou numa rota mais longa, num caminho mais difícil, numa viela mais estreita, para te preservar. Nesse primeiro momento eu gostaria que você levantasse a mão e glorificasse ao Deus que preserva os seus servos. Existem rotas que nos são vedadas porque são para nossa preservação. E quando Deus nos tira dessas rotas mais curtas para nos preservar, automaticamente Ele nos coloca em caminhos mais longos para nos preparar. Porque se rota curta preserva, caminho longo prepara. Ele tira da rota curta para preservar e coloca num caminho mais longo para preparar.
Não foi aleatório que Deus está te fazendo caminhar mais tempo do que você imaginava. É porque enquanto você caminha, Ele te prepara. Enquanto você caminha, Ele trabalha em você. Enquanto você caminha, Ele te fortalece. Enquanto você caminha, Ele te dá estrutura. Porque a estrutura só se adquire no caminho. Você vai para a faculdade, para a universidade, você aprende teoria. Você vai para a vida para aprender prática. Um engenheiro que saiu da universidade, ele sabe bem menos do que um pedreiro que trabalha 30 anos com a colher de pedreira na mão, porque ele tem estrutura adquirido no campo de trabalho. Você sai da teoria e vai para a prática para receber estrutura. Israel sai do Egito. Conhecia exército de guerra só de ver de longe. Agora Deus coloca eles no caminho para eles receberem estrutura. E aí o capítulo 17 do Êxodo, eles estão numa região chamada Refidim. É uma localização incerta. Mas os estudiosos da Bíblia acenam para o sul da península do Sinai. Nessa região habitam os amalequitas. Eles são descendentes de Esaú. E é um povo conhecido por ser um povo saqueador. Esse cenário aqui é o cenário da primeira guerra que Israel vai enfrentar enquanto povo, enquanto nação. Aí a Bíblia diz que Moisés reúne o povo. Ele chama Josué e manda que Josué separe um exército voluntário. Eles não são treinados para a guerra. É um exército totalmente voluntário. E ele vai eleger Arão e Ur para ir com ele para o monte. Porque ele vai interceder pelo povo, enquanto Josué vai para a frente da batalha pelejar. Quando você lê o texto, você entende que o desfecho dessa história são de mãos cansadas e de homens limitados sendo usados por Deus para obras extraordinárias. Vou de novo. O desfecho do texto são mãos cansadas e homens limitados usados por Deus para obras extraordinárias. Eu vou liberar uma palavra profética nessa noite. Deus ainda usa mãos cansadas, homens limitados para obras extraordinárias. Eu queria que você pregasse isso para pelo menos 2 pessoas. Segure a mão de alguém e diga: Deus ainda usa mãos cansadas, homens limitados para obras extraordinárias. Diga para essa pessoa: não é outro, é você. Diga: não é outra, é você. É você com a tua mão cansada. É você com as tuas limitações. É você com os teus fracassos. É você com as tuas debilidades. É você que Deus vai usar para obras extraordinárias. Ô Josué, é você. Reúne os homens daqui. É você, Josué. Não é um exército alugado, não. É um exército voluntário. Está pronto? Não está, mas está disponível. Moisés é um jovem, não, já passa dos 80. Mas é ele, é mão cansada, é homem limitado, que vai ser usado por Deus para obras extraordinárias. Alguém pode glorificar Jesus nessa casa? Aí Josué reúne os homens e vai para a guerra. Moisés separa Arão e Ur e sobe para o cume do outeiro. O texto diz que Moisés está lá no monte. A vara de Deus está na sua mão. Ele estende a mão. Enquanto ele mantém a mão erguida, lá embaixo, o povo prevalece. As mãos de Moisés estão erguidas e lá embaixo o povo está prevalecendo. Eu aprendo aqui, o Espírito Santo me disse, eu escrevi aqui. A vitória do povo de Deus não se decide apenas na geografia física do combate, mas na atmosfera espiritual da dependência. O que está acontecendo lá embaixo é reflexo do que acontece lá em cima. Só tem vitória na geografia física
enquanto na geografia espiritual tem alguém dependente de Deus, de cajado na mão, de mão para cima, dizendo: faz, Senhor, faz, Senhor, faz. Eu me lembro do autor aos Hebreus dizendo que aquilo que se vê é produto daquilo que não é aparente. O que acontece à vista dos nossos olhos é sustentado por aquilo que ninguém pode ver. Não, esse prédio não está de pé por essa pintura caprichada. Esse prédio não está de pé por essas luzes coloridas que estão aqui. Esse prédio está de pé porque ninguém está vendo, mas existe aqui alicerces, existem aqui colunas que sustentam esse prédio. Porque vitória não é construída naquilo que se vê, mas naquilo que ninguém pode ver. De madrugada de oração, de madrugada de lágrimas, de intercessão, de busca. Tem misericórdia. É assim que se constrói vitória. Então preciso entender que o importante do texto não é o que acontece no vale de Refidim. O importante do texto é o que acontece no monte. Então eu tiro os meus olhos do vale por um momento e volto os meus olhos para o monte para ver o que está acontecendo lá. Quando eu chego no monte, pastor Oceli, eu vejo um homem de mãos erguidas. Porque na ótica humana o que se vê é isso. É um homem de mãos erguidas. Só que na ótica do céu, na ótica espiritual, o que se vê não é um homem de mãos erguidas. É um guerreiro posicionado. Sim, porque na ótica humana pode ser um homem dobrado, com os joelhos dobrados na beirada da cama. Mas na ótica espiritual é um guerreiro posicionado. Na ótica humana pode ser uma mulher que enquanto está na beirada da pia, cuidando da sua casa, chora e as lágrimas se misturam com a espuma do sabão. Mas na ótica espiritual é uma guerreira posicionada. E a vitória que está acontecendo lá embaixo só acontece porque tem aqui em cima um guerreiro posicionado. Eu vim aqui pregar para alguém nessa noite. Você precisa perseverar na posição que Deus te chamou, porque a vitória da tua casa, da tua família, do teu ministério depende da tua posição, do teu posicionamento. Eu não quero ser chato, mas segura a mão de alguém e diga: mantenha-se firme. Segura a mão de alguém e diga: mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Até quando Moisés tem que ficar ali, nessa posição? Até que Josué vença lá embaixo. Até quando Moisés tem que ficar ali? Enquanto tiver a Malequita de pé. Moisés precisa ficar de mãos erguidas. Enquanto essa batalha não for vencida, Moisés precisa perseverar no teu posicionamento. Pastor, tem que perseverar até quando? Enquanto houver guerra, você precisa se manter posicionado. Pastor, até quando deve durar minha campanha de oração? O ano está acabando, acaba também a campanha. Acaba a campanha quando a vitória chegar. Enquanto a vitória não chegar, você fica posicionado como Jacó, dizendo: eu não arredo o pé enquanto não for abençoado. Eu decidi estar posicionado, perseverante, até que a vitória venha. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite: persevere. Eu vim pregar para alguém nessa noite: persevere. Porque a obra de Deus não é feita com gente forte. A obra de Deus é feita com gente perseverante. Milagres não é vivido por gente forte. Milagres são vividos por gente perseverante. É aquele que todo dia diz: eu venci ontem, vou vencer hoje, vou perseverar. A luta está difícil, a prova está grande, Satanás está levantando guerra para todo lado, mas eu decidi perseverar. Não vou negociar, não vou abaixar a guarda, não vou arriar a cabeça, vou levantar a cabeça e vou perseverar. Moisés está perseverando.
Eu vim pregar para alguém nessa noite, persevere. Eu vim pregar para os obreiros desta casa, perseverem. Eu vim pregar para o pastor presidente dessa igreja, persevere. Eu vim pregar para as irmãs desta casa, persevere. Eu vim pregar para os jovens dessa casa, eu vim pregar para quem está me ouvindo, persevere. 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 Ah, pastor, o senhor está falando para perseverar que o senhor não conhece as minhas guerras. Sim, as tuas eu não conheço, eu conheço as minhas. E na verdade todo mundo tem as suas guerras particulares. A gente não é isso aqui sempre. A gente não é um blazer arrumadinho, uma maquiagem bem feita, um cabelinho bem penteado. Não, isso aqui são momentos que a gente coloca a cabeça para fora da tenda. Mas dentro da tenda, todo mundo tem as suas guerras. Todo mundo tem os seus momentos que desmorona e que diz: Senhor, até quando? Aí Deus nos tira da tenda, nos traz aqui, nos assenta nesta casa e nos diz: eu sei, eu tenho visto, eu conheço, mas a palavra que eu tenho para ti é essa: persevere. Porque enquanto você persevera, de cajado na mão, eu garanto a vitória no campo de batalha. Eu vim pregar para alguém nessa noite: persevere. Persevere. Moisés está perseverando. Só que o texto diz que num dado momento, as mãos de Moisés se tornaram pesadas. Isso aqui a gente não está falando de obesidade. Isso aqui eu estou falando de posicionamento contínuo. Eu estou falando de cansaço gerado por posicionamento contínuo. Porque uma coisa é você estar aqui nessa posição 1 minuto. Outra coisa é estar 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Cada minuto que passa, o braço que pesa 3 quilos passa a pesar 6, 9, 12, 15. Vai pesando, você vai cansando. O que está acontecendo aqui não é que o Moisés é um obeso. Não. O que está acontecendo aqui é que Moisés está cansando. Porque o difícil não é ser. O difícil é se manter. Se posicionar não é difícil. Qualquer um se posiciona. O desafiador é se manter posicionado. Esse ano que está acabando começou com um monte de gente posicionada, que está terminando ele prostrada. Porque no meio do caminho cansou na caminhada. Moisés está vivendo o desafio não de se posicionar, mas de se manter posicionado. Moisés cansou, porque cansar é humano. Moisés arriou o braço, porque estava incomodando. Só que tem um diferencial. Ele cansou, arriou o braço, mas continuou no lugar que estava. Ele cansou, mas ele resistiu ali. Moisés não cansou do trabalho. Ele se cansou no trabalho. Moisés não cansou da oração. Ele se cansou na oração. O problema é que tem gente que não se cansa na vida, se cansa da vida. O problema é que tem gente que não se cansa na família, se cansa da família. O problema é que tem gente que não se cansa no casamento, cansa do casamento. Aí quando você cansa do, ao invés de no, você perde, porque aí você joga tudo pro alto. Moisés não, ele vai cansar no, mas não do, ele vai ficar ali. E aí quando ele fica mesmo cansado, vai acontecer algo extraordinário. Arão e Hur estão percebendo que o que acontece lá embaixo é reflexo do posicionamento de Moisés aqui em cima. Aí eles vão se aproximar de Moisés para auxiliar Moisés. E eu preciso te entregar uma mensagem de Deus agora. Quando você cansa e desiste, você perde. Mas quando você cansa e resiste, Deus envia reforço. Eu vou de novo. Quando você cansa e desiste, você perde. Mas quando você cansa e resiste, Deus envia reforço. Levante a sua mão porque eu vou profetizar. Deus está enviando socorro nessa noite.
Deus está enviando reforço nessa noite. Deus está enviando alguém para segurar a tua mão e dizer: sozinho você não pode, mas juntos nós poderemos. E se eu sou boca de Deus para a tua vida, receba o que sai dos meus lábios nessa noite. Deus está enviando reforço. Receba reforço de Deus. Receba reforço de Deus. Receba socorro de Deus. Alguém que pode fazer barulho para Ele nesta casa. Oh, meu Deus. Quem são Arão e Ur? Diga socorro. Diga socorro. Socorro. Você sabe o que é socorro? Socorro é totalmente diferente de refúgio. Tem o pessoal aqui que trabalha com reboque, eles vão me ajudar. Quando você está numa estrada, geralmente ao longo da via tem um espaço reservado para quando você tem algum problema, você parar o seu carro. Aquilo ali é refúgio. No refúgio você precisa ir até ele. Mas quando o caso é muito grave, que você não consegue chegar até o refúgio, aí você liga para o Dida. Porque não é você que vai até ele, é ele que vai até você. Porque quem não tem força para ir até o refúgio precisa de socorro. E não somos nós que vamos até o socorro, é o socorro que vem até nós. Levante a sua mão para o céu. Ainda que cansada, levante a sua mão para o céu, porque Deus me trouxe nessa casa para te dizer que é noite de socorro. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que não tem força mais para ir até o refúgio: Deus está enviando socorro. Aonde você está, quebrado você não fica, parado você não fica, estacionado você não fica, abandonado você não fica. Deus está enviando socorro. Alguém adora Jesus nessa casa? Alguém adora Jesus? Quem são Arão e Ur, pastor? Socorro. Pastora Sueli. Agentes de Deus que Ele envia até nós quando a gente não consegue mais sair, mas que se nega a sair do posicionamento. Moisés não consegue mais estender a mão, mas ele tem resistência suficiente para dizer: eu estou posicionado aqui. Eu não tenho mais força para erguer a mão, mas eu estou aqui. Eu tenho um amigo muito querido no Brasil, pastor Sérgio Eduardo. Eu dirigi um trabalho na igreja dele por um tempo, de uma prova muito grande que ele passou. Perdeu 90% da igreja. Prova terrível. E eu por alguns meses colaborei com ele lá dirigindo a oração. E eu me lembro bem um dia que eu cheguei lá, tinha ninguém na igreja, só ele, assentado na cadeira, com a Bíblia aberta no colo. E ele é um profeta de Deus. Falei: Serginho, o que você está lendo aí? Ele falou: estou lendo nada, só estou mostrando para o diabo que eu ainda uso a Bíblia. Não tinha força nem para ler mais, mas estava posicionado com ela na mão. Eu estou aqui. Satanás, eu estou aqui. Eu não consigo estender a mão mais, mas eu estou aqui. Eu não vou sair daqui. Uma hora dessas, Deus vai enviar socorro. Eu vim pregar para alguém nessa noite: só se mantenha aí, quietinho, posicionado, porque o Deus do céu, Ele envia socorro até você. Só fique aí, quietinho aí. Não saia daí. Feche os seus olhos e levante a sua mão, porque eu sinto a graça de Deus nesse ambiente. Feche os seus olhos e levante a sua mão. Se não der para glorificar, só fica aí quietinho, porque é noite de Ele enviar socorro até você. Se não der para falar línguas, não tem problema, fique aí quietinho, Ele vai enviar socorro até você. Se não der para orar, não tem problema, fique aí quietinho, porque essa noite é noite de você receber socorro de Deus. Socorro de Deus. Arão e Ur
Eles estão percebendo que o que acontece lá é reflexo do que acontece aqui no monte. Aí eles vão até Moisés. Só que eu acho lindo um detalhe, que quando eles se aproximam de Moisés, antes de tomarem a decisão de sustentar os braços de Moisés, eles pegam uma pedra, trazem ela, colocam Moisés assentado em cima da pedra, para depois sustentar os braços de Moisés. Ora, o que faz Josué vencer lá embaixo? São os braços de Moisés estendidos. Naturalmente, o lógico seria Arão e Hur vir correndo, agarrar o braço de Moisés e erguer. Afinal de contas, eles querem ver a vitória lá embaixo. Só que antes de eles sustentarem os braços de Moisés, eles colocam Moisés assentado sobre uma pedra. Isso é um indicativo que eles não estão interessados naquilo que Moisés faz. Eles estão interessados em Moisés, na saúde de Moisés, no bem-estar de Moisés. Eu sei que talvez seja estranho nessa nossa era a gente dizer isso, mas eu vou dizer: você é mais importante do que aquilo que você faz. O que eles estão dizendo é isso, Moisés: você é mais importante do que aquilo que você faz. Eu sei que a gente vive num regime, num sistema descartável, que você vale aquilo que você faz. Você não vale aquilo que você é, mas aquilo que você tem, ou aquilo que você mostra ter. Enquanto você tem, você é bem recebido. Enquanto você pode, você é querido por todo mundo. Mas quando você, por alguma razão, quebra, você deixa de ser importante. Mas aqui no reino de Deus, Arão e Hur está me ensinando que aqui a gente não vale o que a gente tem. Aqui a gente vale o que a gente é. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Eu vim aqui pregar para alguém nessa noite e dizer, mesmo não sendo pastor dessa igreja, eu posso falar pelo pastor porque eu conheço a sua índole. Aqui, enquanto você pode ofertar, você é abraçado. Mas se um dia você não tiver o que ofertar, você vai ser abraçado e cuidado do mesmo jeito. Porque aqui você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você é. Eu sei que eu sou bem recebido aqui, porque Deus me entrega mensagens que abençoam essa igreja. Mas eu sei que se algum dia eu chegar aqui impossibilitado de falar, serei bem recebido da mesma forma. Porque no reino de Deus a gente não vale o que a gente tem, a gente vale o que a gente é. Levante a sua mão para o céu, eu vou profetizar. Deus vai colocar pessoas perto de você que antes de se preocupar com aquilo que você tem, vão se preocupar em cuidar de você. Até porque aquilo que você faz é sustentado por quem você é. Pastor Miguel só está cuidando dessa igreja aqui enquanto ele, Miguel, estiver bem. Então antes de auxiliar o que o pastor Miguel faz, eu preciso abraçar o pastor Miguel. É o que Arão e Hur está dizendo. Moisés, senta aqui. A gente está vendo que você está cansado, mas a gente está junto com você. Moisés, a gente está vendo que as coisas estão difíceis, mas estamos juntos com você. Nesse último domingo do ano, eu queria que você segurasse a mão de alguém, olhasse no olho dessa pessoa, desse um sorriso e dissesse para ela: aconteça o que acontecer, estamos juntos. Diga para alguém: aconteça o que acontecer, estamos juntos. Porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Estamos juntos. Pastorzão, aconteça o que acontecer, estamos juntos. Meu amigo, estamos juntos. Pastorzão, aconteça o que acontecer, estamos. Porque isso aqui é uma história que está sendo escrita com mãos cansadas. Homens limitados, porém aliançados. É Josué, é Moisés, é Arão e é Hur. Porque uma vitória no reino de Deus não se garante comigo, mas conosco. É Josué, é Moisés, é Arão e é Hur. É quem pega na espada, é quem está com o cajado na mão, é quem sustenta os braços. Somos nós. Depois que Moisés está confortavelmente assentado, eles apoiam os braços de Moisés e permanecem ali até que o sol se pôs.
E Josué desfaz Amaleque no fio da espada lá embaixo. A vitória está garantida. A guerra acaba. E aí a gente chega aqui, nesse dia 28 de dezembro de 2025. Porque aí não o pastor Miguel, mas Deus chamou Josué, chamou Moisés e falou assim: a gente precisa fazer um culto de retrospectiva. Você vai pegar um livro, Moisés. Você vai escrever essa experiência. E essa experiência vai servir para as futuras gerações. Futuras gerações irão ler o que eu fiz aqui. Porque quando a gente acessa as memórias daquilo que Deus fez, nós fortalecemos a nossa fé na espera daquilo que Deus fará. Eu vou de novo. Quando nós acessamos as memórias daquilo que Deus fez, nós alimentamos a nossa fé para esperar daquilo que Deus fará. Esse 28 de dezembro de 2025 serve para a gente pensar naquilo que Deus fez desde janeiro desse ano até aqui e fortalecer a nossa fé, porque está longe de acabar a nossa caminhada. 2026 está vindo aí, e se Deus operou em 2025, se prepare, porque tem muito mais em 2026. Se Deus fez em 2025, se prepare, porque tem muito mais em 2026. Eu vou te dar um dever de casa. Antes de você dormir hoje, acesse as memórias de 2025 e diga para a tua alma: descanse, descanse, alma, porque o meu Deus, o Jeová Nissi, ainda continua de pé. E 2025 tem coisa boa se aproximando aí. Só quem acredita nisso glorifica Jesus nessa casa. Agora escute, eu vou terminar agora. Nesse registro que Deus está mandando Moisés fazer, Deus vai dar um detalhe especial. Ele vai dizer: Moisés, escreve aí que eu vou riscar a memória de Amaleque. Ou seja, vocês vão enfrentar guerras contra filisteus, contra cananeus, contra jebuseus, mas contra amalequitas nunca mais. Essa experiência aí que vocês viveram com eles, eu estou riscando. Essa aí nunca mais. Eu estou sendo boca de Deus para alguém para dizer que existe algumas experiências traumáticas que você viveu em 2025. Nesse último domingo do mês ou do ano, Deus está riscando e dizendo para você: outras experiências virão, mas essa daí nunca mais. Se desapegue dessa experiência traumática. Se desapegue dessa má notícia. Se desapegue dessa ferida, dessa mácula, porque o próprio Deus está se encarregando de dizer: risque isso da sua memória. Porque há experiências que nos fortalecem, mas há experiências que nos abatem. Todas as vezes que nós lembramos, ficamos abatidos de novo. Esse nível de experiência que traz abatimento, Deus está dizendo: risca, seja seletivo nas suas memórias. A sua cabeça não pode ser poluída por todo tipo de memória. Seja seletivo. Jeremias disse: aquilo que me traz esperança, é nisso que pensarei. Aquilo que me traz esperança, é isso que vou trazer para minha memória. Eu estou sendo boca de Deus para te dizer: na virada de 2025 para 2026, risque da tua memória aquilo que te abate, que te leva para o chão, e enche a tua memória daquilo que te dá esperança. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Martinho Lutero dizia: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode negar que eles construam ninhos sobre ela. É noite de você fazer uma faxina nas suas memórias, pegar um livro novo, porque 2026 é um livro novo, e ser seletivo naquilo que você vai escrever nesse novo livro que Deus está te dando. Eu estou decidido a escrever no meu livro somente aquilo que me traz esperança.
esperança. Eu não vou me lembrar daquilo que me abate. Eu vou colocar nesse livro apenas o que me traz esperança. Eu me lembro de Davi dizendo no Salmo 118, versículo 17, ele grita: eu não morrerei, mas eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu vim para te dizer, viver é uma decisão. Você precisa decidir viver da forma que você quer viver, do jeito que você quer viver. Risque Amaleque das tuas memórias. Deus tem coisa melhor para você. Alguém levante a mão para o céu e reaja nesta casa. Me mandará baixando a bagaça. Urabacancho como nebra fácil. Pega a mão desse crente que está no seu lado e coloca ele de pé com você. Coloca ele de pé contigo. Coloca ele de pé contigo. Olhe para os olhos dele, dê um sorriso e diga: você está proibido, proibida, de permitir que pensamentos destrutivos permeiem a tua mente. O nosso livro de memória é para coisa boa. Escreve nas memórias: eu venci. Eu venci. Deus me fez vencer. Mãos cansadas, homens limitados, mas ainda assim Deus me fez vencer. É noite de trocar o testemunho. Ao invés de dizer o diabo está furioso, você vai dizer: Deus está preparando um novo tempo para mim. Escreve no livro Moisés, para que as futuras gerações entendam que eu uso mãos cansadas, homens limitados, para obras extraordinárias. E se Deus fez nos dias da minha avó, minha santa vozinha que está na eternidade, irmã Olga Ferreira dos Santos, Ele continua fazendo hoje, eu creio nisso. Se Deus fez nos dias dos nossos antepassados, Ele continua fazendo hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Adora Jesus nessa casa. Traga para sua memória aquilo que te traz esperança. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Conheci que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está de mão cansada, que está sentindo as limitações. Parece que o ano está acabando e as tuas forças estão acabando junto com o ano. É com você que eu quero orar nessa noite. Feche os seus olhos. Coloca a mão sobre a sua cabeça. A mão sobre a sua cabeça. Elabarabastura me canto como nebra fácil de Eric. Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente. Me candarabagarastude me canto reviação.
Isso, posicionado. No mundo físico são só pessoas com mão na cabeça. No mundo espiritual são guerreiros posicionados. Cansados, mas posicionados. Limitados, mas posicionados. Fragilizados, mas ai, Amaleque, a tua derrota está próxima, porque tem um povo posicionado. Ó Deus, aqui está o teu povo. E o Senhor conhece a estrutura de cada um, porque tu é o nosso Pai, o nosso Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor esforce as mãos dos teus filhos nessa noite. Eu oro para que o Senhor envie socorro nessa noite, para que Arão e Ur seja enviado até os teus filhos, para aqueles que não têm mais força para erguer a voz em oração, para erguer as mãos, mas tem resistência suficiente para se manter posicionado, ainda que cansado. É para esse povo que eu estou orando nessa noite. É por esse povo que eu estou clamando nessa noite. Ó Deus, envia socorro, Pai. Envia socorro, Deus. Sustenta os braços dos teus filhos. Ó Deus, que possamos com graça receber das tuas mãos um livro novo nesse ano 2026, para escrever as memórias de que o Senhor fez, de que o Deus que fez no passado continua fazendo no presente, que o Deus que fez nos nossos antepassados continua fazendo através de nós. Encha os teus filhos de graça nessa noite. Levante a sua mão para o céu. Receba a graça de Deus. E se você recebe graça de Deus, diga glória. Se você recebeu graça de Deus, diga aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas nessa noite. É noite de escrever memórias. Deus está fazendo.